transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 40ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 18ª legislatura, para condecorar o Dia do Maçom, atendendo à resolução número 350/98 e suas alterações. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo vereador José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana. Excelentíssimo prefeito municipal, senhor doutor Colbert Martins da Silva. Senhor Gilberto Lima da Silva, soberano grão-mestre do Grande Oriente da Bahia. Senhor Alexandre da Silva Monteiro, deputado federal maçônico, nesta sessão solene, representando o grão-mestre senhor Silvio Cardim. Senhor Edson Messias Borges, delegado distrital, representando o sereníssimo grão-mestre Arlindo Neto, da Grande Loja do Estado da Bahia. Senhor Marcos Arthur Pérsico, coordenador das lojas maçônicas de Feira de Santana, venerável da loja maçônica Acácia Sertaneja e palestrante nesta sessão solene. Convidamos para compor o plenário desta casa os homenageados. Senhor Leonardo Sestari Lacerda, da loja maçônica Acadêmica Voltaire, homenageado desta sessão solene. Senhor Álvaro Bastos Leite, da loja maçônica Harmonia Luz e Sigilo, homenageado desta sessão solene. Senhor Edson Dias de Freitas, da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, homenageado desta sessão solene. Convidamos também para compor o plenário desta Casa Legislativa o secretário municipal de Agricultura, o senhor Joedilson Machado de Freitas, acompanhado da sua esposa, a senhora Shirley Freitas, e a sua filha. Doutor Sérgio Barradas Carneiro,
Senhor Jorge Bulos, coordenador do GOEB Feira de Santana. Senhor Manuel Jorge Santos Portela, da Loja Maçônica Estrela da Paz. Senhor Rosalvo Santana Ferreira, Loja Maçônica Templo de York. Senhor Marcelo Luciano Portugal da Silva, venerável da Loja Maçônica Sabedoria, Luz e União. Senhor Humberto Santana Reis, venerável da Loja Maçônica Luz da Princesa. Senhor Carlos Kleber Freitas de Oliveira, venerável da Loja Maçônica Deus, Liberdade e Justiça. Senhor Edinaldo de Souza Matos, venerável da Loja Maçônica Harmonia, Luz e Sigilo. Senhor Fanael Ribeiro dos Santos, venerável da Loja Maçônica Segredo, Força e Aliança. Senhor Giovanni Brandão Mafra de Carvalho, venerável da Loja Maçônica Acadêmica Voltaire. Senhor Alailton Soares Santana, venerável da Loja Maçônica Luz do Sertão. Senhor Laércio Guerra Silva, venerável da Loja Maçônica Luz e Fraternidade. Senhor Jurandir Mato Grosso, nesta sessão solene representando o venerável da Loja Maçônica Cavaleiros de York, o senhor Hilton Moreira de Castro. Senhor Paulo Roberto dos Santos Souza, venerável da Loja Maçônica Cavaleiros de Aço. E o senhor Valdemir Silva Bastos, venerável da Loja Maçônica 16 de Junho. Convidamos para compor o plenário desta Casa Legislativa o senhor Silvio Dias, coordenador da Terceira Ciretran.
Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador José Carneiro Rocha. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 40ª sessão solene para comemorar o Dia do Maçom. Anunciamos neste momento a execução do hino nacional brasileiro. Com a palavra, o presidente desta Casa Legislativa, o vereador José Carneiro Rocha. Concedo a palavra ao vereador Cadmiel Mascarenhas Pereira, designado por esta presidência, para saudar os homenageados e a todos os presentes em nome desta Casa Legislativa. Boa noite a todos, boa noite a todas, todos presentes a esta casa, a Casa da Cidadania,
Sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Essa é a Casa da Democracia. Gostaria de saudar o excelentíssimo presidente dessa casa, vereador José Carneiro Rocha, que, imbuído de atender a convocação de resolução dessa casa desde 98, ao qual tem esse procedimento de sessão para que no dia da maçonaria seja um dia festivo e pontuado também para reconhecer aqueles que também fazem da maçonaria uma devoção de sua vida para contribuir com a sociedade. Portanto, os 3 homenageados nessa noite, com certeza sabem que eles fazem parte não só de uma homenagem singular, mas de uma homenagem coletiva que atende a toda a maçonaria no seu conjunto. Gostaria de saudar o excelentíssimo doutor Colbert Martins da Silva Filho, muito digno prefeito municipal dessa cidade, assim como o senhor Gilberto Lima da Silva, soberano grão-mestre do Grande Oriente da Bahia, ao senhor Alexandre da Silva Monteiro, deputado federal maçônico, nesta sessão solene, representando o grão-mestre, senhor Silvio Cardim. Seja bem-vindo, deputado federal maçônico, a essa casa. Ao senhor Edson Messias Borges, delegado distrital, representando o sereníssimo grão-mestre Arlindo Neto, da Grande Loja do Estado da Bahia. Ao senhor Marcos Arthur Pérsico, coordenador das lojas maçônicas de Feira de Santana, venerável da loja maçônica Cássia Sertaneja, palestrante nesta sessão solene, ao qual eu já posso dizer que posso resumir muito minhas palavras, sabendo da competência que é este diretor de teatro, cineasta, homem que tanto contribui para o desenvolvimento da cultura, da arte e de outros setores. Essa casa fica muito lisonjeada em saber que a palestra veio da sua parte. Digo isso, querido amigo, já querendo ressaltar a importância da presença dos nobres vereadores nessa casa, excelentíssimo vereador Roberto Luiz da Silva Tourinho, ao qual falo em seu nome, da nobre vereadora Jerusa Sampaio e também do vereador José Carneiro Rocha. Senhores Leonardo Sestari Lacerda, da loja maçônica acadêmica Voltaire, homenageado desta sessão solene. Ao senhor Álvaro Bastos Leite, da loja maçônica Harmonia, Luz e Sigilo, homenageado desta sessão solene. E ao senhor Edson Dias de Freitas, da loja maçônica Segredo, Força e Aliança, homenageado desta sessão solene. Boa noite, seja bem-vindo, parabéns por esse dia. Aqui no plenário, gostaria de saudar ao nobre Fanael Ribeiro, que sempre vem acompanhando as sessões nessa casa, acompanhando a democracia, Nivaldo Vieira, Jurandir Mato Grosso, faz um trabalho com a PAI excepcional. E aqui a galeria, todos os senhores, senhoras presentes, obrigado pela presença de todos vocês, que contribuem para a elaboração de dias melhores para a Feira de Santana. Em nome do senhor Jairo Vitor, ao qual tive prazer de trabalhar com esse adolescente, homem de tanta força e vigor, quero dar a saudação para aos irmãos da loja maçônica. Senhoras e senhores, em breves palavras, gostaria de dizer que uma coisa essencial para um maçom é ser um homem libertário, é lutar pela liberdade, pela democracia, pelo entendimento, do respeito mútuo, do respeito ao próximo, do fazer valer o amor, a caridade, a serenidade, o viver em sociedade, entendendo que ninguém é melhor que ninguém, e que é melhor que estejam dois do que só um, porque em momento de necessidade, você tem quem possa o acudir, o socorrer e fazer passar aquele momento. A maçonaria, que tem na sua forma discreta, de homens humildes e com sua serenidade, trazido para uma sociedade um momento que é necessário de reflexão sobre a evolução pessoal, do conhecimento, da sabedoria, do bem fazer, da benfeitoria, da prestação de serviços comunitários, é que fez
com que grandes nações pudessem surgir através da formatação de uma busca por ideário e por dias melhores. Portanto, a todo maçom que é um libertário, que é um idealizador de fomentações, de projetos, de programas, de ações que possam trazer melhoria de qualidade de vida, sejam bem-vindos. Esse dia é o dia de vocês. Começando em 1717, na Inglaterra, com a formatação das lojas, e depois passando para países ao qual o Brasil sofre grande influência da loja maçônica francesa, que vai dar os nomes, que vai dar os significados, algumas ideias, mas o que importa em essencial é que ao homem na Europa, ao homem na Ásia, ao homem nas Américas, uma só ideia, a busca de fazer o bem sem olhar a quem. Fazendo como está escrito lá em Tiago, na Bíblia, olhando a todos sem fazer acepção de pessoas, amando o próximo como a si mesmo, fazendo da vida do outro uma continuidade da sua vida e mostrando que a coletividade é maior do que a singularidade. Portanto, senhoras e senhores, aos nobres homenageados desta noite, ao qual essa casa recebe com muito orgulho, dizer para os senhores que são peças importantes, mola de propulsão para que continue o avanço por esse trabalho. Ao senhor Leonardo Sestari Lacerda, um homem de uma frequência exemplar, jovem, oriundo dos Demolês, e que sabe de que como é importante todos esses que já muito contribuíram, contribuem, mas tem a esperança que virão outros que vão dar continuidade aos projetos, às ações, e assim fazer valer o que a gente espera, de que Brasil nós queremos para o futuro? Um Brasil que nós não podemos perder a fé, a esperança de que tem e vai dar certo. Ao senhor Álvaro Bastos Leite, que em tanto contribuiu com campanhas sociais, que tanto contribuiu com a comunicação social, com tanto contribuiu, não só, tão somente em emissoras de TV, mas em campanhas que dentro dos bairros, das comunidades, fizeram um momento de diferença, que para nós foi um ato de amor, mas para aquele que recebeu, foi um ato de socorro bem presente na angústia. Senhor Álvaro Leite, tu és aquilo que esperamos de um ser humano, humilde, sincero e capaz de entender do chamado e da vocação, de estar à disposição para servir, não tão somente a maçonaria, mas também a sociedade como um todo. Ao senhor Edson Dias de Freitas, que tem um legado muito grande, tem um currículo tão vasto, que se eu pensar, entender e começar a citar, vai dar uma noite, mais noites e noites, e a gente estará aqui debruçando sobre o respeito que a maçonaria tem à vossa pessoa, e vossa senhoria saiba que a Casa da Cidadania também tem em agradecimento. Porque todas as instituições, todas as organizações que têm um legado de lançado a mão no arado para trabalhar, como Lions Club, como Rotaries, como maçonaria, como as igrejas, como as entidades socioassistenciais, onde homens e mulheres reúnem-se para poder fazer também um pouco para melhorar a sociedade. E isso é quem faz com que, onde não chegue o poder do Estado, onde não chegue a mão das forças privadas, chega a força da filantropia e dos homens com ideários maior de servir. Assim sendo, foi com a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Imperou para a França numa luta de uma liberdade. Imperou para o Brasil, quando Dom Pedro também, que era maçom, pôde ouvir dos seus conselheiros maçom aquilo que não podia mais ser aceito, a escravidão. E lutar também pela abolição da escravatura, lutar também pela liberdade de uma nação, de um povo, dando-lhe aquilo que nós precisamos, o protagonismo, a autonomia, a cabeça erguida, para aquele povo trabalhar e gozar dos louros daquele bom trabalho. A Bíblia fala em Eclesiastes: há tempo para tudo debaixo dos céus, tempo de andar, tempo de correr, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Portanto, aos amados e queridos homenageados dessa noite, hoje é dia de colher,
colher, porque também vocês plantaram bons trabalhos, bons frutos. E daí que nessa noite é uma noite, no tempo de Eclesiastes, uma noite de festejar também tudo que foi feito. Portanto, parabéns à maçonaria, parabéns aos irmãos maçons, suas famílias, a família dos homenageados, que com certeza está com o coração repleto de alegria, por saber, meu filho é um homem de bem, meu esposo é um homem de bem, meu pai tem um legado deixado. Esse respeito que os amigos e os irmãos vêm nessa noite para dizer parabéns para vocês, é parabéns para eles mesmos, porque é dentro do contexto do que eu acabei de dizer, e encerro as palavras dizendo: aqui nessa noite tem 3 nomes, mas na verdade representa a toda uma coletividade, a todo um colegiado, a maçonaria. Parabéns para vocês, boa noite. Convido o vereador Roberto Luiz da Silva Tourinho para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Álvaro Bastos Leite, da loja maçônica Harmonia, Luz e Sigilo. Convido a vereadora Jerusa Sampaio para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Leonardo Sestari Lacerda, da loja maçônica Acadêmica Voltaire. Convido o ex-deputado federal, ex-secretário de Meio Ambiente de Feira de Santana, Dr. Sérgio Carneiro, para outorgar com uma medalha alusiva ao Dia do Maçom ao senhor Edson Dias de Freitas, da loja maçônica Segredo, Força e Aliança. Gostaria de registrar a presença no plenário desta casa do senhor Nivaldo Vieira, deputado federal maçônico, bem como
bem como do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, hoje diretor da 3ª Seretran, o senhor Silvio Dias. Concedo a palavra ao senhor Marcos Arthur Pérsico, venerável da Loja Maçônica Acácia Sertaneja, palestrante desta sessão solene. Boa noite a todos. Eu gostaria de saudar o excelentíssimo senhor vereador José Carneiro Rocha, presidente dessa Casa Legislativa, o senhor prefeito municipal, Dr. Colbert Martins da Silva Filho, o senhor Gilberto Lima da Silva, soberano grão-mestre do Grande Oriente da Bahia, o senhor Alexandre da Silva Monteiro, deputado federal maçônico, nessa sessão solene representando o grão-mestre, senhor Silvio Cardim, o senhor Edson Messia Borges, delegado distrital, representando o sereníssimo grão-mestre Arlindo Neto, da Grande Loja do Estado da Bahia, e saudar também os irmãos homenageados, o irmão Leonardo Sestari Lacerda, o irmão Álvaro Bastos Leite e o irmão Edson Dias de Freitas, e os demais irmãos aqui presentes e autoridades presentes ou representadas. Falar de maçonaria é motivo de muito orgulho para todo e qualquer cidadão, uma vez que toda sociedade organizada necessita de pessoas dedicadas ao trabalho comum ou ao trabalho comunitário. E a maçonaria vem como expoente dessa legião de pessoas dispostas a fazer, não só para si, mas para a comunidade onde vive. Eu costumo dizer que toda sociedade organizada, ela vive construindo história. Uma sociedade sem passado é uma sociedade sem futuro. E ser maçom é construir história, é fazer história e é colher frutos deste passado, como vimos aqui hoje. Pessoas que se dedicaram a fazer alguma coisa pela sua comunidade e hoje estão aqui no Dia do Maçom sendo homenageadas. Seria muito em vão a gente chegar aqui e tentar explicar o que é maçonaria para maçons e o que é um maçom para maçons. Mas existem pessoas aqui que só ouviram falar de maçonaria, não ingressaram na ordem, não vivem a realidade maçônica. Então, é necessário que a gente explique de forma razoável, né, o que vem a ser a maçonaria, até para apagar esse mistério que foi construído em séculos, né, o mistério de que a maçonaria é uma sociedade secreta, em que a maçonaria é uma sociedade eclética, de que a maçonaria é uma sociedade fechada, feita por pessoas que se trancam em um templo para praticar magia negra, né? Como se fez ainda na Idade Média. A maçonaria é nada mais, nada menos do que uma irmandade onde, acima de tudo, as pessoas se amam.
Não existiria a palavra na sua essência chamada amor, se não houvesse a maçonaria com a sua dignidade para implantar, para fazer valer o amor que se tem ao irmão. O irmão consanguíneo é aquele que vem da nossa família e que, por força da obrigação, da própria estrutura familiar, nós aceitamos. Mas o irmão maçom é aquele que a gente conquista e é conquistado. O irmão maçom é um amor maior. Eu preparei aqui um improviso. Que diz o seguinte: ser maçom. Ser maçom é ser amante da virtude, da sabedoria, da justiça e da humanidade. Ser maçom é ser amigo dos pobres e desafortunados, dos que sofrem, dos que choram, dos que têm fome e sede de justiça. É propor como única norma de conduta o bem de todos e o seu progresso e engrandecimento. Ser maçom é derramar por todas as partes os esplendores da instrução e da sabedoria, a educar a inteligência para o bem, conceber os mais belos ideais do direito, da moralidade e do amor, e praticá-lo. Não basta conceber, é preciso que se pratique. Ser maçom é levar à prática aquele belo preceito de todos os lugares e de todos os séculos, que diz com infinita ternura aos seres humanos, indistintamente, do alto de uma cruz e com os braços abertos ao mundo: amai-vos uns aos outros, formai uma única família, sede todos irmãos. Ser maçom é revelar as ofensas que nos fazem bom, até mesmo para com os nossos adversários e inimigos. Não odiar a ninguém, praticar a virtude constantemente, pagar o mal com o bem. Ser maçom é amar a luz e renegar as trevas, ser amigo da ciência e combater a ignorância, render culto à razão e à sabedoria. Ser maçom é praticar a tolerância, exercer a caridade sem distinção de raças, crenças ou opiniões, lutar contra a hipocrisia e o fanatismo. Ser maçom é realizar, enfim, o sonho áureo da fraternidade universal entre os homens. Quais são as nossas finalidades como maçom? Grandes vultos do passado e do presente pertenceram ou pertencem à sublime ordem maçônica universal, adotando essa filosofia de vida. A maçonaria se preocupa com os problemas nacionais e internacionais, usando de sua influência para minorar o sofrimento dos povos, sem distinção de cor, raça ou religião. A maçonaria é parte integrante da história da pátria e universal. Os maçons sempre estiveram presentes nos grandes eventos, defendendo a trilogia sagrada: liberdade, igualdade e fraternidade. Assim lutaram e venceram os maçons que nos antecederam. Assim lutamos hoje. Assim lutarão amanhã nossos sucessores, empunhando esta mesma bandeira. Trabalhando pela felicidade do gênero humano, os maçons se consideram recompensados e realizados, pois, servindo ao próximo, estão observando os ensinamentos da sublime instituição. O que fizeram esses requisitos e desejam cerrar fileiras como os apóstolos da liberdade e sacerdotes do direito, deverão se comprometer a trabalhar pelo bem-estar da pátria e da humanidade. Aquele que for convidado e aceito será considerado nosso irmão, passando a fazer parte da grande família maçônica universal. Nessa ordem,
deseja ardentemente que todos os homens de bem se unam numa cruzada mundial de resgate dos valores morais da humanidade. Deus, a quem denominamos de grande arquiteto do universo, conhece muito bem nossas intenções e penetra no mais recôndito das nossas almas, razão por que devemos ser sinceros em nossas atitudes. Na trilogia maçônica nós vamos encontrar. A ordem maçônica possui uma trilogia que abrange em todos os seus dogmas Deus, pátria e família. E essa, nos dias atuais e amplamente divulgada por todos os maçons, no sentido de esclarecer a sociedade sobre quais sejam os legítimos objetivos da ordem, considerando que essa não é apenas uma sociedade secreta. Ao contrário, ela é aberta e somente mantém um sigilo de trabalho, que é de sua tradição, mas que não significa ter que esconder da comunidade. Faculta também a oportunidade de profanos conhecerem os templos maçônicos com todas as suas alegorias e paramentos, além da liturgia maçônica, a fim de que possibilite a integração na sua história e nos seus conhecimentos. É conveniente difundir a maçonaria fazendo público os seus conceitos de fraternidade, combatendo a tirania, a ignorância, os preconceitos e os erros, e glorificando o direito à justiça e à verdade para promover o bem da pátria e da humanidade. Com esse esclarecimento, por si só será suficiente para demonstrar a magnitude do desiderato maçônico que tem o grande arquiteto do universo, a luz e tudo faz sobre os ditames dos seus sublimes ensinamentos, tendo por norma de trabalho a liberdade, a igualdade e a fraternidade, valores mais absorventes da mensagem de Cristo. Existe aqui agora uma prece maçônica, a qual eu gostaria que vocês atentassem, porque o objetivo desta prece é fazer com que nós nos introspectemos com a finalidade de suplicar ao Supremo Arquiteto do Universo toda a ajuda possível para que a maçonaria continue nessa trilha, nesse seu trabalho, nesse seu despojamento de servir a sociedade. Senhor grande arquiteto do universo, permitiste-me que, como maçom, pudesse vislumbrar um pálio clarão da tua luz ao ingressar nos mistérios. Ajuda-me, pois, a ser também luz, para iluminar os caminhos que me abristes, tanto aos que agora acompanho, quanto, se possível, aos que me seguirão. Que eu reflita em cada traço do meu corpo veículo transitório e perecível, e de meu espírito, essência imortal, a justa medida do golpe do seu maço e o perfeito desbaste do teu cinzel, para que toda a minha individualidade reflita inequivocadamente a tua vontade, a tua lei, teu desejo incontido e incontestável de criação. Sou maçom, por isso morri. Fui despertado, renasci. Estende-me, pois, vontade suprema, o verdadeiro sentido da mansidão fraterna nos gestos, nas atitudes, no falar, para que por mim honra e glória seja dada sempre ao Criador, não à criatura. Ensina-me a humildade na crítica, sobretudo ao ser eu o criticado, para que através de mim todos entendam e aceitem que a humanidade é uma das tuas essências. Instrui-me nas virtudes da paciência, da tolerância e da alegria. Concede-me as chaves dessas portas para que eu possa confessar ao mundo minha crença nos teus desígnios, tanto em juramento quanto em ação. Ajuda-me, Supremo Arquiteto do Universo, no desenvolvimento da capacidade de aceitar os outros como são, mesmo que isso me pareça a tarefa mais difícil,
a pedra mais tosca, o caminho mais áspero, a taça mais amarga, pois melhor que aqueles que me conduziram diante de ti, conheces a verdadeira contextura deste seixo pequenino que sou, e quão discutível é meu humano julgamento. Dá-me, bem antes da sabedoria de Salomão, a aceitação de Jó, para que minha palavra seja sempre voltada para o bem dos outros. Sou pedra imperfeita, bem o sei, mas não inanimada, pois posso mover-me. Indica-me então a direção do teu golpe. Cinzela as minhas arestas, assenta-me na construção do templo universal que desejas, e contra cujas colunas tantos lutam em insensata e voluntária cegueira. Amplia meus braços, aumenta as minhas forças, abre-me o conhecimento, reforça a minha fé e a minha coragem, faça ressoar minha alegria, dá-me a convicção dos meus ideais, alimenta meu corpo, abre-me teus caminhos, desapega-me de mim mesmo, deixa-me ver a ti sempre em tudo. Jamais, entretanto, te peço por mim, mas por meus irmãos. Pois é somente assim que poderei me apresentar diante de ti, num momento da iniciação no Oriente Eterno, com minhas mãos, se não cheias, ao menos calejadas, com meus olhos, se não cegos por tua luz, ao menos voltados em tua direção. De nenhum outro modo, senão assim, poderei chamar-te de Pai Criador, reconhecer-te sinceramente como a vontade suprema da ordem perfeita do universo, erguer meus olhos para ti sem ofender-te, pedir-te sem barganhas hipócritas, oferecer-te o melhor de mim e unir-me finalmente a ti, como a chama retorna ao lenho do qual partiu, a união final que dispensa explicação. Mas ainda te peço algo mais, Senhor dos mundos, que eu possa, no limiar do Oriente Eterno, olhar para a marca de todos os meus passos e atos, sem sentir vergonha do pouco que tenha caminhado e feito, e se nesse pouco tenha podido lapidar uma única pedra que seja, e que alguém, ao passar pelo lugar do meu íntimo repouso, veja a soma de tudo que fui e fiz, um único segundo de tua presença. Que assim seja. Muito obrigado e parabéns a todos. Eu convido o prefeito dessa cidade, Colbert Martins da Silva Filho, para entregar uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao senhor Marcos Arthur Pérsico, venerável da loja maçônica Acácia Sertaneja. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita,
És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Eu quero agradecer a presença da vereadora Jerusa Sampaio, do vereador Cadmiel Pereira, do vereador Roberto Torinho, agradecer a presença de cada uma das senhoras, de cada um dos senhores, e declarar, portanto, encerrada a presente sessão solene, convidando a todos que assinem a ata de registro dessa cerimônia. Muito boa noite.